falando do HCTR11, hoje trazendo o relatório gerencial atualizado do mês de novembro de 2023. Vamos ver, parece aí que tem coisa nova, parece aí que tem perspectiva boa para os CRIs, para os empreendimentos que o HCTR11 investe. Então vamos dar uma olhadinha com cuidado no relatório gerencial do HCTR11. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores do HCTR11, vamos entender como é que está o fundo. Olha só, nós temos uma cotação aí de R$ 38,26, a última data que foi do dia 12 de janeiro, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de janeiro. A gente teve uma mínima de 27 e uma máxima de 89, tá? O fundo ainda com um dividendo muito alto, muito em conta, porque a gente teve uma queda na cotação, né, pessoal? Então, relacionado à queda da cotação, nós temos aí um dividendo de 16%, mais de 16% ao ano, né? E isso aqui que preocupa, né, pessoal? Um PVP de 0,33. Quando a gente olha para um fundo de papel e vê um PVP dessa magnitude, né, com 67% de desconto relacionado ao seu valor patrimonial, isso quer dizer que realmente o fundo está com problemas, tá? A gente tem, então, uma desvalorização de 56% no ano de 2023 e já caindo 2,15% no ano de 2024. Quando a gente vem para os rendimentos, olha só, a gente tem um rendimento desse mês parecido com o do mês passado, né? 2023, do mês 12, foi 34 centavos, e em 2024, agora no mês de janeiro, distribuindo aí 35 centavos por cota. No relatório a gente vai ver que está 34, mas não sei porque o site colocou 35 centavos por cota. E aqui, né, pessoal, a gente percebe um despencando aí os dividendos com relação ao dividend yield do HCTR11, tá? Igualmente, a cotação, né? Quando a gente olha aqui a cotação, desde outubro de 2022, janeiro de 2023, olha lá, a cota caindo vertiginosamente. Agora deu uma subida, né? Saímos ali dos 28, 30 reais para os 38. Vamos ver se a cota consegue recuperar esses patamares aqui, né? De 50, 60, quiçá 70 reais. Eu acho difícil chegar nos 70, mas talvez nos 60, recuperando ali os rendimentos, a cota possa voltar até o fim do ano, tá? É um processo de longo prazo, a gente já está mais de um ano com esse problema no HCTR11, então não vai ser do dia para a noite que esse fundo vai se recuperar, tá, pessoal? Então, já quero deixar bem claro isso aqui para todo mundo que está assistindo esse vídeo, tá? Quando a gente vem pro relatório, olha só, então nós temos o material aqui de novembro de 23, né? É o material mais recente do fundo aí, tá? É tese de investimento, eu não vou perder tempo com isso, nem com isso daqui, todo mundo já tá careca de saber, né, esses dividendos, o dividend yield e tudo mais, blá blá blá. Aqui é interessante a gente dar uma parada e tentar compreender o que o gestor tá falando para nós. Vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal, vamos ler aqui os panoramas, tá? Em dezembro foi anunciada a distribuição de 34 centavos por cota, correspondente ao dividend yield de 0,93%. Assim como no mês anterior, o valor tem como base o resultado do caixa do mês acrescido da terceira de 4 parcelas do resultado extraordinário de 4,5 milhões, no montante de 0,05 por cota. Então, desses 34 centavos, nós temos 0,05 que foi desse resultado extraordinário que ele teve lá 3 meses atrás, né? Então nós vamos ter mais um dividendo, provavelmente em fevereiro será um dividendo parecido com esse de 34, 35 por cota, devido a esses 5 centavos a mais do resultado anterior, tá? Conforme divulgado nos relatórios anteriores, o resultado atribuído à competência de novembro contou com o pagamento de 100% dos juros da operação Aqua Prime e pagamento parcial das operações GVI e Gramado BV, reflexo das Assembleias Gerais de Titulares que ocorreram em outubro e novembro com foco nas renegociações de dívidas do grupo GPK, que é o dono, né, aí desses CRIs. Então, veio um pouquinho a mais devido ao pagamento do Aqua Prime e o parcial dessas operações, tá? Vale lembrar que o fundo tem realizado sua distribuição de rendimentos com base do resultado caixa apurado, que eu acho que é o mais sensato a se fazer. Uma vez que a diferença entre o resultado contábil desde o início do fundo e o acumulado das distribuições no mesmo período encontra-se no campo negativo. É óbvio, né, pessoal? O patrimônio do fundo despencou, então realmente o resultado contábil vai estar negativo, tá?
Perspectivas para distribuições futuras. Isso aqui é importante a gente ter em mente. Mantendo-se as variáveis constantes, o HCTR11 deve distribuir em janeiro de 24 o valor semelhante divulgado a dezembro de 23. A partir do próximo ano, prevê-se o término dos prazos de waiver das operações que passaram por um processo de renegociação. Porém, ressaltamos que, durante as reestruturações, os credores podem conceder fôlegos adicionais após os prazos inicialmente estipulados, para que as empresas consigam reorganizar de maneira saudável. Então, assim, pessoal, ele fala que vai terminar o prazo de waiver, né? A partir desse ano, de 24, ou seja, eles postergaram algumas renegociações, só que assim, cara, se o cara não tiver como pagar, ele vai ter que renegociar de novo. Então é o que ele fala aqui, ó. Podem conceder fôlegos, né? Ou seja, isso aí vai ser, se não tiver como pagar, vai fazer o quê? Vai executar a dívida? Não. Vamos tentar renegociar de novo. Esse aqui é o problema. Também lembramos que o termo waiver não significa um perdão da dívida, pois os valores que não são recebidos de um período se incorporam ao saldo devedor da operação. Então assim, não é que ele vai perdoar a dívida, né? O que ele não pagou agora, ele empurra mais para frente, renegocia, acresce os juros e paga depois, né? Contando com incidência de juros e correção monetária. Pois bem, vamos lá. Cenário macroeconômico. No ano de 2023 foi marcado como um período desafiador para a economia mundial e ainda sofre impactos pós-pandemia. Tá bom. Segundo a pesquisa do Serasa, 1.128 companhias brasileiras recorreram à recuperação judicial de janeiro a outubro de 23, aumento de 61% em relação ao mesmo período para 22, né? Então, tipo assim, o gestor tá falando, ó, não foi fácil para ninguém, viu? Porém, mesmo diante de um cenário desfavorável, o segundo semestre do ano deu início a uma retomada nos setores importantes da economia brasileira, como a de turismo, que projeta um crescimento de 11% esse ano. Agronegócios, varejos incentivados pela queda de juros, que saiu de um patamar de 13,75 para 11,75. De fato, a queda de juros, né, pessoal, ajuda o varejo, o consumo aí a pegar um fôlego. Então, provavelmente essa taxa de juros deve cair para 10%, 9% no decorrer do ano. Então, de verdade, realmente, isso pode ajudar o fundo. Beneficiando a oferta do crédito, movimentando a economia, atingindo números consideráveis com o nível de desemprego que chegou a 8%, melhor taxa para o segundo semestre desde 2014. Contribuindo para esse avanço, de acordo com a revisão do Fundo Monetário Internacional, o Brasil é um dos países que terão expansão do Produto Interno Bruto, PIB, né? Ou seja, a geração de riqueza de um país. A economia brasileira deve fechar no ano no crescimento de 3,1, um ponto percentual a mais que o estimado na revisão anterior, feita pelo órgão em julho. Para 2024, a estimativa é de 1,5% do PIB do Brasil. Considerando esse cenário, a volatilidade do HCTR11 exigiu um intenso trabalho na gestão e na conservação dos ativos de carteira, como a renegociação da dívida de CRIs, do grupo do Gramado Parques, Brasil Pact, GPK, GPK2, GVI, Gramado BV, Aqua e Termas Resort. Então, esse grupo aqui todo, né, pessoal, ele foi todo renegociado, tá? Isso aqui foi tudo renegociado. Ele continuou. A renegociação afastou a possibilidade dos CRIs serem incluídos em recuperação judicial da companhia e foram feitas sem nenhum desconto, com os juros sendo acrescidos ao saldo devedor. O esforço nas renegociações se justifica com base no potencial dos ativos. Então, assim, por que o HCTR preferiu renegociar todos esses CRIs aqui? Brasil Pact, GPK, GPK2, GVI, Gramado BV, Aqua e Termas Resort. Porque eles ainda enxergam um retorno muito bom no futuro desses empreendimentos. Então eles preferiram renegociar do que colocar em recuperação judicial, né? Ou seja, falar assim, olha, não tem como pagar, então vamos renegociar mais para frente. Não, eles preferiram então postergar a dívida, tá? E aí eles trouxeram algumas matérias sobre esse grupo, né, aqui que tem os CRIs aí, o HCTR, né? Segundo o levantamento realizado pela empresa gaúcha de rodovias, em dezembro, Gramado recebeu 757.098 visitantes, chegando a 8 milhões, mais de 8 milhões de pessoas em 2023, o maior número da história. Isso é bom. O volume representa um crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 22. Confira as demais notícias que evidenciam a retomada do turismo brasileiro, né? Então, olha só, ele coloca aqui algumas matérias, né, corroborando essa ideia de que eles têm, de que esses ativos são bons sim, tá?
Por isso não entrou em recuperação judicial. Então, olha só, Turismo Nacional acumula um faturamento de 121 bi. Aqui, ó, o WAM Grupo registra mais de 1,2 bilhão em vendas. Gramado Parques lança circuito gastronômico. Então, assim, colocou várias matérias aqui, embasando a tese de que esses CRIs, esses empreendimentos que o HCTR tem, os CRIs, são bons, tá? Lá em Gramado. E aqui, né, o circuito de compras, né, pessoal, que é o empreendimento lá da Feira da Madrugada, que tem dado tanto problema também para o HCTR. Vamos ver o que eles falam aqui. Segundo a avaliação do IBGE, o comércio varejista brasileiro tem encarado um cenário mais positivo neste ano, por causa da melhora dos fatores como inflação, concessão de crédito e mercado de trabalho, né? O desemprego diminuiu, os juros caiu, então tudo isso corrobora para um comércio mais aquecido. Essas tendências se refletem na pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, o CNC, que indicou que as vendas de Natal de 2023 devem movimentar 68,9 bilhões, né? 5,6% a mais que o ano anterior, que é considerado o maior aumento dos últimos 4 anos. As boas projeções para essa época do ano já se refletem da maneira considerável na Feirinha da Madrugada, lá o circuito de compras, né, que é o fundo XBXO, que o HCTR tem parte desse fundo aqui, que em seu segundo ano de operação registrou aumento de consumidores no shopping, atingindo uma média de cerca de 100 mil pessoas por dia no início de dezembro. Então, olha só, pessoal, a gente tá vendo um relatório de novembro, tá? É sempre um mês atrasado, porque o que vai acontecer? O de dezembro vai sair mês que vem, ou fim desse mês. Então, o que acontece? Muito provavelmente no próximo relatório a gente vai ver uma arrecadação muito maior, porque tava passando 100 mil pessoas por dia no shopping da Feira da Madrugada lá. A gente pode se surpreender no próximo relatório, tá? E aqui a gente tem lá da nossa DRE, né? O nosso resultado, né, pessoal? E a gente vem aqui, ó, pro resultado de fluxo de caixa, que é o que interessa para nós, tá? Exatamente isso daqui, ó. Então nós temos o seção fluxo de caixa evidencia todas as entradas e saídas de caixa do fundo, sendo responsável por fornecer a liquidez necessária para efetuar a distribuição de dividendos e pagamento de fornecedores e investimento. Então, isso aqui é que importa, pessoal, tá? Aqui, ó, essa seção aqui, seção fluxo de caixa. Por quê? Porque é nessa seção que a gente vai ver o que entra e o que sai do fundo, tá? E aí a gente tá no mês de novembro, né? Que nós tivemos aqui uma saída a mais do mês passado, né? Olha só, eles compraram vários CRIs e agora a gente recebeu mais de 6 milhões, né? Aqui essa parte foi em juros, essa parte é amortização e tudo mais, e vem os custos de compra e venda, né? Mais dividendos vindo de FIIs aqui, ó, 563 milhões. Rendimento de fluxo de caixa 379, aqui tivemos 754 mil em despesas, né? Nós tivemos então um saldo positivo de 5,8 milhões, que isso dá um rendimento, né, pessoal, de 26 centavos por cota, quando a gente olha só para esse valor, tá? Lembra que ele falou que pagou 34, então ele acresceu mais um ponto alguma coisa para dar aqui uma distribuição de 34 centavos, já que ele disse que ele acresceu lá, né, 5, bem no início ele fala que o resultado extraordinário que ele teve no outro mês lá, então eles vão colocar mais 0,5 por cota, então resulta em um pagamento de 34 centavos por cota, né, dando aqui uma distribuição de 7 milhões e meio, né, 7,5 pro distribuição total, que foi exatamente o que ele distribuiu no mês passado. Então, o que vai acontecer, pessoal? Provavelmente o fundo vai distribuir mais um mês esses 34 centavos no mês que vem, e é quando ele começa ali a tentar ver o que vai acontecer com aqueles CRIs que tiveram aqueles waivers, né? Então vai ter que renegociar de novo? Vão conseguir pagar o que foi empurrado para frente? Né? Vamos esperar também para ver o que vai acontecer com esse circuito de compras no mês de dezembro, né? Vai que fatura mais que esperado e entra um pouquinho mais de dividendo aqui. Tudo isso aqui, pessoal, influencia no valor da cota do fundo, tá? A gente viu aqui no site Fundamentos que o fundo teve uma queda absurda aí desde janeiro de 23, né? Caiu lá de 80, 90 reais. Chegou a bater 28, agora estamos em 38. Então, se esse fluxo de dividendos aqui começa a subir,
tá? 34 vai para 40, vai para 45, vai para 50 centavos, muito provavelmente essa cota vai começar a subir também. 40, 45, 50, 60, porque as pessoas vão entender que o fundo está se recuperando, vão querer comprar mais, e isso empurra o preço, e aí a gente tem uma valorização na cota. Pode ser uma oportunidade para comprar barato ainda? Pode. Mas sinceramente, pessoal, tá bem complicada a situação da HCTR11, tem que resolver tudo isso daqui, todos esses CRIs, olha só, vamos dar uma olhada nos CRIs aqui. Todos esses CRIs em amarelo, graças a Deus não tem mais nenhum em vermelho, mas todos esses CRIs em amarelo, eles ainda estão sendo renegociados, foram dívidas que foram empurradas, foram, enfim, tá? Ó, tem vários em amarelo. Então é o seguinte, se a gente olhar para esses de amarelo, olha só, tem aqui que é IPCA mais 14, IPCA IGPM mais 13, IPCA mais 15, quase 16. Cara, é bizarro essas taxas, ó. IPCA mais 15,2, IPCA mais 16,64. Então, assim, são dívidas altas, tá uma taxa muito alta, mas vamos ver o que vai acontecer a partir de fevereiro de 2024 com a HCTR11. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram que continua a mesma coisa, né? Não mudou muita coisa, a não ser o fato de que realmente a economia pode melhorar nesse ano de 2024 com a queda dos juros. Isso aquece as compras e o circuito de compras, tanto o varejo quanto o turismo lá em Gramado, pode ser com que essa movimentação aí da economia beneficie o fundo e o fundo volte de forma aí progressiva recuperar seus rendimentos e a gente consiga então daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, conseguir ver esse fundo se recuperar para que a gente tenha uns rendimentos aí melhores e uma valorização da nossa cota. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que precisa da informação sobre a HCTR11, manda esse vídeo para essa pessoa e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.